nossa posição de sentadas, que nos seja confortável. Procuramos verticalizar a nossa coluna, alongá-la. Fechamos os olhos, procuramos voltar os nossos sentidos para dentro. Serenar a nossa respiração. Torná-la mais profunda, mais serena. Serenando também as emoções, a mente. Entrando nesse estado de introspeção. E à medida que vamos entrando na nossa prática, hoje vamos iniciar com Kapalabhati, uma limpeza das vias aéreas superiores. Então enchemos bem os nossos pulmões, trazendo as mãos para Chin Mudra e usando a zona abdominal com uma estocada forte, deitamos fora o ar que temos nos pulmões. Assim encontramos um ritmo que nos seja confortável. Estamos a fazer Kapalabhati, limpando as vias aéreas superiores, purificando o sistema respiratório. À medida que vamos sentindo que as vias aéreas se purificam, vamos terminando. E vamos fazer um pranayama. Nós vamos fazer o pranayama logo no início da aula. Então, vamos trabalhar as retenções de pulmões cheios. Para isso, inspiramos, enchendo completamente os pulmões. Paramos com os pulmões cheios. Durante o tempo que nos for confortável, podemos juntar Mula Bandha e Uddiyana Bandha, contrair a musculatura do períneo, contrair a musculatura do baixo ventre durante a retenção e depois esvaziar lentamente os pulmões. Então, inspirando até os pulmões estarem bem cheios, retenção de pulmões cheios,
E depois esvaziamos. Uma expiração lenta, longa. Procuramos manter o corpo físico relaxado durante o pranayama. Toda a atenção na nossa respiração. Saboreamos o nosso pranayama. Aproveitamos esses momentos de pranayama para aumentarmos ainda mais a introspeção a que acedemos no início da aula. Estes são momentos para nos recentrarmos, para estarmos apenas conosco, para nos descobrirmos. O próximo ciclo será o último deste pranayama. E à medida que formos terminando, ficamos alguns instantes apenas a observar a nossa respiração.
partir daí, vamos inspirar, elevando os braços, alongando a nossa coluna vertebral. Sentimos os espaços entre as vértebras a aumentarem. E ao expirar, descemos as mãos. Trazemos a pontinha dos dedos ao solo. Deixamos-nos enraizar. E mantendo o contacto com o solo, a atenção nesse enraizamento, vamos passar a uma posição de 6 apoios. Vamos fazer círculos com a nossa bacia usando a respiração. Então, levamos a bacia lá atrás, ao inspirar fazemos meio círculo pelo lado direito até à frente, expirando outro meio círculo até lá atrás. Ao ritmo da nossa própria respiração, sentindo a forma como o peso do corpo se distribui pelos apoios que estão no solo. Estamos a fazer círculo com a nossa bacia para o lado direito, usando a respiração. E da próxima vez que chegarmos lá atrás, vamos fazer para o outro lado. E depois vamos terminar trazendo a pontinha dos dedos ao sol. Subimos para Adho Mukha Svanasana, tirando os joelhos do chão. Ajustamos a distância entre os pés e as mãos. Alongamos a nossa coluna, como se nos espreguiçássemos. E depois vamos empurrar gentilmente os calcanhares ao solo, sentindo os gêmeos alongar. Mantendo a atenção na respiração. E depois, juntando os pés ao centro, vamos elevar a perna direita. E ao expirar, trazer o joelho direito na direção do cotovelo direito. Inspirando, esticamos a perna lá em cima. Expirando, voltamos cá à frente. Mais 3 vezes. E a última. E terminamos com a perna lá em cima, rodando a bacia. E depois então baixamos a nossa perna, voltamos ao Adho Mukha Svanasana. Ajustando novamente a distância entre os pés e as mãos se for necessário, gentilmente aproximando os calcanhares do solo, sentindo esse alongamento dos gêmeos.
E depois vamos preparar-nos para fazer para o outro lado. Então, juntamos os pés ao centro, elevamos a perna esquerda. E ao expirar, joelho esquerdo no cotovelo esquerdo. Inspirando, a perna estica lá em cima. Expirando, os ombros avançam, o joelho vai para o cotovelo. Mais duas. E a última. E terminamos com a perna lá em cima. Para depois abaixarmos, trazemos os joelhos ao solo. Sentamos sobre os calcanhares. Podemos levar os braços lá para trás, se for confortável, e apoiar a testa no chão. Se esta posição não é confortável, colocamos uma mão sobre a outra, fechadas em punho, a testa sobre as mãos e relaxamos aqui. Percebemos como está o nosso ritmo cardíaco, é natural que possa ter acelerado um pouco. Como está a respiração, tentamos fazer expirações longas, até para ajudar a reduzir a frequência do batimento cardíaco. E depois vamos voltar a verticalizar o tronco, sentar sobre os calcanhares. Podemos usar um bloquinho entre os pés, se for mais confortável, um ou dois até. Vamos unir as nossas mãos em frente ao peito, apoiar os polegares no externo. Inspirando, tracionamos a coluna, aproximamos o topo da cabeça do teto. E na expiração vamos rodar para o nosso lado direito. Pode ficar só de joelhos assim também, se for mais fácil, Zélia. Fazer aqui. Também serve. Então, estamos na nossa torção. O queixo vai na direção do ombro. Mantemos sempre aquela intenção de topo da cabeça na direção do teto. E voltamos ao centro. Na próxima inspiração, voltamos a alongar a coluna, aproximar o topo da cabeça do teto. E na expiração, rodamos para o lado esquerdo. Percebemos a nossa respiração aqui. E vamos voltar. Soltamos as mãos, subimos as coxas, apoiamos as mãos na zona lombar, contraímos a musculatura abdominal. Inspirando, tracionamos a coluna, expirando, estendemos, abrimos o peito. Os ombros relaxam, não ficam encostados às orelhas. Ombros bem longe das orelhas.
Sentimos a musculatura abdominal a suportar o peso do corpo, apesar de estarmos a apoiar com as mãos. O pescoço também suporta o peso da cabeça, não deixamos a cabeça completamente pendurada. E depois verticalizamos. Vamos levar as mãos ao solo, passar o pé direito por cima do pé esquerdo, avançar um pouquinho a nossa mão esquerda, passar o braço direito por baixo do braço esquerdo, encostar o ombro ao solo, encostar a face ao solo e depois esticamos o braço esquerdo lá à frente para nos ajudar a alongar a coluna. Fazemos força com a mão esquerda no solo para que o ombro esquerdo se eleve um pouco mais, ajudando na torção da coluna. E depois vamos trocar para o outro lado. Trocamos a posição das pernas. A mão direita avança um pouco, o braço esquerdo passa por baixo do braço direito, o ombro esquerdo no chão. Esticamos a mão direita, o braço direito lá à frente, torcemos a nossa coluna. Observamos a respiração. E depois vamos voltar. Voltamos a levar a pontinha dos dedos dos pés ao chão para tirarmos os joelhos do chão e ficarmos só sobre os calcanhares, sentados sobre os calcanhares. Se esta posição não é confortável, passamos logo à posição de pé na pontinha dos pés, ok? Então aqui olhamos um ponto em frente, trabalhamos o equilíbrio. Tentamos que a coluna esteja vertical, alongada. Vayuttkasana. E depois levando as mãos ao solo, esticamos as pernas, levamos os calcanhares ao solo. Colocamos os pés numa posição que seja confortável para nós e relaxamos lá embaixo. Os joelhos podem estar fletidos, se for mais confortável, mas não é necessário chegar ao chão. Se as mãos chegam ao chão, tudo bem. Se não chegam, tudo bem também. Sentimos os músculos das pernas que alongam, à medida que o peso dos braços e da cabeça puxa o torso para baixo. E depois, numa inspiração bem lenta, vamos desenrolar a coluna, fletindo os joelhos para proteger a zona lombar. Desenrolamos vértebra a vértebra à medida que inspiramos. E ao expirar, abrimos o peito. Chegamos ao Tadasana. Ajustamos a posição dos pés no solo. Respiramos profundamente. Inspirando, elevamos os braços, levamos o peso para os calcanhares e vamos baixar a bacia, como se nos sentássemos numa cadeira. Peso nos calcanhares. Músculos do pavimento pélvico contraídos.
E depois voltamos a subir, alongamos lá em cima, entrançamos os dedos, espreguiçamos o nosso corpo, passamos à pontinha dos pés. E soltando os braços, descemos os calcanhares. Vamos olhar um ponto em frente e, se possível, agarrar o nosso pé direito lá atrás e elevar o braço esquerdo cá à frente e encontrar o equilíbrio. Se não é possível agarrar o pé lá atrás, subimos o joelho cá à frente e agarramos-lo ou não. Em todo o caso, estamos a trabalhar o nosso equilíbrio. Então, à medida que encontramos o equilíbrio aqui, tentamos que o calcanhar se afaste da nádega, subindo o joelho lá atrás, aumentando a curvatura lombar, dentro daquilo que é confortável para a nossa lombar, claro. E depois vamos trocar de lado, fazer para o outro lado. Tentar agarrar o pé esquerdo, elevar o braço direito, afastar o calcanhar da nádega lá atrás. E vamos voltar. Voltamos ao Tadasana. Fechamos os olhos, abrimos o peito, sentimos o contacto do chão através da planta dos pés. Respiramos profundamente. Na próxima inspiração, elevamos os braços, peso nos calcanhares, vamos novamente descer a bacia, braços lá à frente e depois vamos tentar trazer os braços ao longo do tronco, descer um pouquinho mais o centro de gravidade, peso nos calcanhares e voltamos a levar os braços lá à frente. E depois descemos as mãos na direção do sol, esticamos as pernas para que elas relaxem. E depois vamos sentar no solo da forma que nos for mais confortável. E vamos unir as plantas dos pés. Aproximar os calcanhares de nós em Bhadrasana. Deixar os joelhos descerem na direção do solo, alongar a coluna, topo da cabeça na direção do teto. E vamos trazer o queixo na direção do peito e o peito na direção do queixo. Mais uma vez percebendo como está a nossa respiração. E depois desfazemos, esticamos a perna direita, o calcanhar esquerdo fica próximo do períneo, o mais próximo possível. Inspirando, elevamos os braços, rodamos o peito na direção da perna direita e vamos refletir sobre ela na expiração, procurando relaxar lá embaixo, mas sem forçar o pescoço para baixo. Queremos chegar longe e não tanto
para baixo. O objetivo é ir lá para a frente. E a cada expiração relaxamos. Temos plena consciência de cada sensação do nosso corpo. E depois verticalizamos. Vamos trocar a posição das pernas e fazer para o outro lado. Então, inspirando, tracionamos a coluna, rodamos o peito na direção da perna e fletimos à frente, relaxamos lá embaixo mais uma vez. E depois vamos verticalizar. Vamos unir novamente as plantas dos pés, mas agora afastadas de nós, deixar espaço entre os calcanhares e o períneo. Vamos trazer as nossas mãos cá atrás. Podemos usar também 2 blocos para apoiar as mãos e vamos tentar tirar a bacia do solo, mesmo que os glúteos não cheguem a sair do chão, mas elevar o osso da bacia do chão. Sentir esse tracionar da nossa coluna vertebral por retirarmos o peso de cima da bacia. E depois voltamos a pousar. Inspirando, estendemos a coluna mais uma vez e na expiração vamos fletir lá à frente, relaxando lá embaixo. E depois verticalizamos. Vamos esticar as pernas à frente. Vamos passar a Vajralyasana, trazendo as mãos ao solo, inclinando o tronco atrás, subindo as nossas pernas, procurando fechar o ângulo entre o tronco e as pernas o mais possível, fortalecendo os músculos abdominais, mantemos os ombros relaxados. E depois vamos, sem levar os pés ao chão, abraçar os nossos joelhos e vamos deitar lá atrás. Podemos tombar à esquerda e à direita, massageando os músculos das costas. E depois vamos esticar as pernas ao solo, elevar os braços acima da cabeça e vamos caminhar com os nossos pés lateralmente para o lado esquerdo e com as nossas mãos também para o lado esquerdo, fazendo uma flexão lateral, mas deitados, como se quiséssemos fazer uma meia-lua, alguém que nos visse de cima conseguisse ver uma meia-lua. Mas
Estamos deitados no chão na mesma. A bacia está no solo. Os ombros estão no solo. E depois voltamos ao centro. Alongamos, tracionamos a coluna como se nos espreguiçássemos. E depois caminhamos com os pés para o lado direito, deixamos o tronco tombar para o lado direito, fazendo agora a meia-lua no outro sentido. Sentimos o flanco esquerdo que se alonga. E voltamos ao centro. Trazemos os braços ao longo do tronco. Elevamos as pernas à vertical e a partir daqui vamos escolher a invertida que queremos fazer hoje. Ou ficamos aqui com as pernas à vertical, já há uma boa drenagem de sangue venoso das pernas, apenas ficando aqui. Ou então vamos mais longe, tirando as costas do chão, apoiando a zona lombar com as mãos e subindo as pernas, maximizando o efeito dessa drenagem. Ficamos todo o tempo que nos seja confortável, sempre com grande atenção à nossa cervical. E à medida que desfazemos, compensamos em Matsyasana, o asana do peixe, apoiando os cotovelos, elevando os ombros, o tórax do chão, arqueando a coluna e, se for confortável, encostando o topo da cabeça ao solo. Compensando com uma extensão da cervical a grande flexão feita anteriormente. E à medida que percebermos que essa compensação já fez o seu efeito, vamos terminando, encontrando um Shavasana para o nosso relaxamento. Então deitamos com os pés ligeiramente afastados, os braços ao longo do tronco, as palmas das mãos voltadas para cima. Cada expiração, relaxamos. A cada expiração, deixamos ir tudo aquilo que já não nos serve. Relaxamos cada parte do nosso corpo.
Relaxamos o pé esquerdo, pé direito, a perna esquerda, a perna direita, relaxamos a zona pélvica, os glúteos, relaxamos os músculos abdominais, relaxamos o peito, o tórax, todos os músculos das costas, toda a zona lombar, a dorsal, a cervical. Relaxamos toda a coluna vertebral, relaxamos a mão esquerda, a mão direita, o braço esquerdo e o braço direito. Relaxamos os ombros, o pescoço, todos os músculos da face, o queixo, a boca, o nariz, as bochechas, as orelhas. Relaxamos os olhos, as pálpebras, as sobrancelhas. Relaxamos a testa, o couro cabeludo, toda a cabeça. Estamos completamente relaxados. Sentimos-nos leves,
essa leveza. Desfrutamos da calma presença imutável que somos. Tantas vezes escondida atrás do ego, da mente, das emoções ou até do corpo físico, mas que vem ao de cima quando paramos tudo isso. Desfrutamos dessa presença calma que observa, que somos. Essa felicidade serena, que é a nossa verdadeira natureza. A partir desse local, definimos o nosso sankalpa, o nosso propósito, uma resolução pessoal só nossa, que depois colocamos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, na direção desse propósito que escolhemos. Repetimos-lo mentalmente. Assim, preparando-nos para regressar, trazemos esse sankalpa conosco. Vamos voltando, tomando consciência do nosso corpo, da nossa respiração. Vamos sentindo o contato do corpo com o solo, com a roupa. Começando lentamente a mover os dedos dos pés e das mãos, estirando todo o nosso corpo como se nos espreguiçássemos,
como se tivéssemos acabado de acordar. E se o corpo assim pedir, deitamos em posição fetal durante alguns instantes. E quando nos sentirmos preparadas, vamos então voltando à posição de sentadas, encontrando uma posição que nos seja confortável, no qual possamos manter a coluna vertical, alongada. Procuramos manter o relaxamento físico que trouxemos do Yoga Nidra. E vamos observar a forma como a nossa respiração acontece, procurando fazer respirações lentas, longas. Sentir o toque do ar ao entrar pelas narinas e ao sair depois, já aquecido pelo nosso corpo. Na respiração, gradualmente vamos deixando que ela aconteça de forma natural, sem forçar, procurando observar cada sensação. Podemos apoiar-nos no movimento do nosso corpo, ao respirar, se for mais fácil para nós, para mantermos o foco, a atenção na respiração.
trazemos de volta a atenção para a base da coluna, para o contacto com o solo. Vamos respirar profundamente. Para depois trazermos as mãos unidas em frente ao peito para fazermos o mantra da felicidade para todos. Loka, Samastha, Sukhino, Bhavantu. Vamos fazer todos ao mesmo tempo. E depois Om Shanti. Todos os seres, em todos os lugares, sejam felizes, que haja paz. Hari Om. Tenham um ótimo dia, uma boa semana.